Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Aula do Tarek. Eu me chamo Tarek Abrahim, eu sou professor de História e no vídeo de hoje a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre a história do futebol. A gente vai pensar a respeito da fundação de um time de futebol aqui na cidade do Rio de Janeiro e como ela nos ajuda a compreender melhor algumas tensões sociais que haviam aqui, bem como uma série de situações e de transformações que a cidade passava que ilustram bem o momento da história do Brasil que nós vivíamos. Vamos começar a conversar sobre isso? Bora lá? Bangu Athletic Club. Exatamente, esse é o time que a gente vai conversar um pouquinho sobre a história da sua fundação, sobre a relação com o lugar, a área da cidade do Rio em que ele foi fundado. E a gente vai tentar pensar a partir disso, dessas informações, algumas questões históricas interessantes para poder conversar mesmo, né? A história do futebol com os processos históricos que costumamos ensinar em sala de aula. Se você gosta de vídeos assim, como esse vídeo aqui que eu gravei a respeito da Copa do Mundo de 1986 e a importância do Maradona e todo o emocional envolvido na Guerra das Malvinas, cara, comenta aqui, me mostra que você tem interesse por esse tipo de conteúdo para que eu continue produzindo vídeos relacionando a história do futebol com assuntos históricos. Inclusive, fique à vontade para deixar as suas sugestões, né, de próximas gravações, próximos vídeos. Aliás, lá no meu Instagram e lá no meu Facebook, muitos já trouxeram algumas sugestões interessantes de vídeos sobre a história do futebol. Estão anotadas e a gente já está produzindo o roteiro para esses próximos vídeos. Mas hoje a gente vai falar sobre a história do Bangu, o Banguzão da massa, a galera lá da zona oeste da nossa cidade, que inclusive eu tenho um carinho enorme por vários fatores, assim. Aqueles que me conhecem mais sabem que eu trabalhei lá no bairro de Bangu durante muitos anos. Aliás, foi lá que eu comecei a minha trajetória profissional como professor de história, lá na época em que eu era um monitor voluntário, me tornei professor ali. Aquele espaço, aquelas pessoas são muito especiais na minha história. E também por conta disso eu acabei conhecendo mais a importância desse time para as pessoas que vivem naquela área da cidade. As pessoas ali torcem para os times maiores do Rio, que são os times que estão em competições nacionais e que ganham títulos de maior envergadura, só que tem um carinho, uma identificação com o Bangu extraordinária. É uma coisa que a gente pensa como identidade local, faz parte da identidade banguense conhecer o Bangu, torcer para que o time consiga vitórias nas partidas em que se envolve. E até mesmo muitos dos meus alunos, eles eram de torcidas organizadas do Bangu, viajavam com a delegação do time para assistirem às partidas. Isso acabou fazendo com que eu me interessasse pelo assunto da fundação do time de futebol Bangu e transportasse isso para a minha pesquisa de mestrado. Isso mesmo, a minha pesquisa de mestrado é sobre o uso da história do futebol para o ensino de história. Até por isso que eu quero fazer desse canal um lugar em que consigamos construir conversas e falas a respeito disso. E aí, enfim, depois de eu explicar para vocês o porquê que eu escolhi esse tema do vídeo, vamos falar um pouquinho sobre o time de futebol, o contexto da sua fundação e que tipo de conexões a gente consegue fazer com a história da cidade do Rio e com a história do nosso país. O time Bangu ele foi fundado no ano de 1904 e ele foi fundado a partir da Fábrica Bangu. A Fábrica Bangu se chamava Companhia Progresso Industrial do Brasil e ela foi fundada aqui na nossa cidade no ano de 1889, o mesmo ano da proclamação da República. E a história dessa fábrica ela encaminha-se paralelamente à história da República Brasileira. Eu vou mostrar para vocês o porquê disso. O ano de 1904 é um ano muito importante na cidade do Rio, não só pela fundação do time Bangu, é claro, como também porque é nesse ano que acontece uma grande revolta popular na cidade do Rio de Janeiro, que foi a chamada Revolta da Vacina. E a Revolta da Vacina também tem alguma coisa a ver com a história do time de futebol. Vou mostrar para vocês. De 1902 a 1906, a cidade do Rio ela foi administrada por um engenheiro-prefeito. Era assim que ele era chamado, Pereira Passos. Ele foi comissionado prefeito da cidade do Rio de Janeiro pelo então presidente da República, Rodrigues Alves. E a ideia é a seguinte: o Rio de Janeiro era a capital republicana.
A República ela já estava ali completando seus primeiros 10 anos de administração por parte de presidentes civis, né? A primeira presidência civil da República Brasileira se estabeleceu no ano de 1894, com Paulista Prudente de Moraes. Então, em 1902, durante o mandato do Rodrigues Alves, a República das Oligarquias completaria 10 anos em 1904. E isso era importante por quê? Porque a República se propôs um modelo político de modernização. A República, quando se levantou lá, se construiu em 1889, o fez acusando a monarquia brasileira de ser significado de atraso, identificando a monarquia como uma espécie de barreira para que o país se desenvolvesse. Inclusive, o lema que estampa a bandeira republicana é ordem e progresso. Um lema influenciado pelas ideias do positivismo, uma corrente intelectual do século XIX, e que pauta-se nessa concepção histórica evolucionista, sabe? De que você precisa continuar um processo evolutivo, um processo de transformações progressivas, de modo a alcançarmos um melhor desenvolvimento. E a capital da República ela serve como uma espécie de espelho para as outras cidades. O Rio de Janeiro era a cidade de maior número de habitantes do Brasil. Estima-se que nos anos 90 do século XIX haviam aqui 500 mil habitantes, o que era um número muito expressivo para a época. E era uma cidade com pouca infraestrutura, com grandes problemas de habitação. Problemas de habitação, por exemplo, havia falta de abastecimento de água, não havia ali uma rede sanitária assegurada para garantir o cuidado com os dejetos, o tratamento da água que chegava, que já era pouco e não era tratada. Haviam problemas de transporte, de deslocamento, e não haviam meios de transporte modernos que pudessem favorecer o deslocamento das pessoas dentro da cidade. Então, era uma cidade com muitos problemas, muitos desafios a serem encarados. E naquela época, o presidente da República que administrava o país aqui do Palácio do Catete, ele era responsável por escolher quem seria o prefeito da cidade do Rio. Por isso que a gente fala, né, os prefeitos eles eram comissionados de acordo com os interesses do presidente. Então o interesse do Rodrigues Alves era que a cidade do Rio sofresse grandes reformas, grandes empreendimentos, intervenções do Estado sobre o seu espaço. E é por isso que o prefeito foi nomeado um engenheiro, o engenheiro Pereira Passos, que teve a oportunidade de completar os seus estudos lá na Europa e de conhecer de perto a reforma urbana que transformou a cidade de Paris naquela que foi a capital da Belle Époque europeia. Ou seja, o símbolo de maior progresso e modernidade das grandes cidades europeias se converteu à cidade de Paris. Essa reforma foi chamada Reforma Haussmann. A Reforma Haussmann que trouxe grandes mudanças para aquela cidade e que foi a inspiração de Pereira Passos para realizar a sua reforma aqui na cidade do Rio. A Reforma Pereira Passos se sustentou em alguns pilares. Por exemplo, a abertura de grandes avenidas, como a Avenida Central, hoje conhecida como Avenida Rio Branco aqui na nossa cidade. Além disso, a construção dessas avenidas foi acompanhada da formação de grandes parques e jardins com o objetivo de embelezar a área central da cidade, que era a área de maior movimento de pessoas, principalmente de estrangeiros que chegavam aqui para fazer negócios através da nossa região portuária. A ideia de transformar o porto, fazer um porto novo, com melhor equipamento, melhor infraestrutura, também fez parte desse projeto de reforma urbana, bem como o combate a grandes epidemias que aconteciam aqui na nossa cidade, que aconteciam muito por conta das péssimas condições sanitárias da cidade. E essas péssimas condições sanitárias estavam associadas a habitações populares, chamadas de cortiços, que aglomeravam grande quantidade de pessoas dentro dessas habitações e não tinham recursos, não tinha infraestrutura para poder dar conta, por exemplo, dos seus excrementos. As pessoas faziam suas necessidades fisiológicas naturalmente e os cortiços não tinham um equipamento suficiente para conseguir dar conta de tantos dejetos. Aliás, os cortiços eles eram habitações que foram pensadas para que uma família só ocupasse, famílias das elites cariocas na época colonial. E que ao longo do tempo, com essas elites saindo da cidade, essas habitações que eram feitas para uma família e seus criados viverem, começaram a acumular centenas de famílias dentro delas. Houve cortiços no final do século XIX que contavam com milhares de pessoas, então naturalmente a situação de vida nos cortiços não era da mais agradável. E aí uma das bases, um dos pilares aí dessa reforma do Pereira Passos foi demolir essas habitações populares.
a demolição dos cortiços, acompanhada da lei da vacinação obrigatória, fez com que as pessoas pobres que viviam aqui na cidade do Rio se revoltassem, movimentando-se naquela revolta que foi conhecida como a revolta da vacina. Porque destruir a minha habitação, tirar tudo aquilo que eu tinha e não me oferecer um lugar para que eu possa viver, me fez me sentir, eu popular, humilhado pelo Estado, mal cuidado pelo Estado. E quando o Estado me obriga a ser vacinado, uma vacina que eu não sei para o que serve, uma vacina que vai ser aplicada de maneira violenta e truculenta contra o meu corpo, e que esses oficiais de vacinação são treinados como se fossem militares a invadir as casas das pessoas e forçá-las a serem vacinadas, isso tudo criou um contexto de grande insatisfação que explodiu na revolta da vacina de 1904. Interessante que nesse mesmo ano o Bangu Athletic Club foi fundado. E por que a gente está fazendo essa comparação do Bangu com esses movimentos que estão acontecendo na cidade do Rio e que representam a ideia de república que o Brasil reconhecia na época? Porque o time de futebol do Bangu, ele foi fundado por trabalhadores, por operários, que viviam lá na Vila Operária, que foi criada pela própria fábrica para que pudesse ter condições de fazer com que as pessoas trabalhassem nessa empresa. Afinal de contas, era uma fábrica afastada da região central do Rio. Aqueles alunos que estão assistindo essa aula por aqui, pelo YouTube, que moram no Rio, conseguem se localizar bem, sabem que o centro da cidade, em relação a Bangu, que fica na Zona Oeste, é uma grande distância. Então foi criada uma Vila Operária. Nessa Vila Operária, trabalhadores que começaram a ser expulsos das suas casas pela Reforma Pereira Passos passaram a vir morar na Vila Operária e passaram a tentar o seu emprego, construir a sua vida lá em torno da fábrica. E a fábrica percebeu a necessidade, principalmente os donos, os diretores da fábrica, de criar condições para que as pessoas que viviam na Vila Operária tivessem momentos de lazer. Os trabalhadores se engajaram nesse processo e aí fundaram o Bangu Athletic Club, que, de acordo com os historiadores, no seu estatuto de fundação, permitia regras menos rígidas para que as pessoas mais pobres pudessem se tornar sócios. Ou seja, diferente dos times de futebol da Zona Sul, como o Flamengo, como o Fluminense, como o Botafogo, como o Paysandu, que existia aqui na nossa cidade na época, diferente desses times que criavam nos seus estatutos regras que eram excludentes, que favoreciam apenas ao ingresso das elites dentro dos clubes e, portanto, dos times de futebol, o Bangu oferecia valores muito mais em conta, mais moderados, e muitas vezes esses valores eram descontados na própria folha de pagamento do operário, para que ele pudesse participar do clube como um espaço de lazer e também para que ele pudesse se envolver no time de futebol. Isso acabou evidenciando uma característica dos jogadores de futebol que participavam do time do Bangu como jogadores operários. E eles eram retratados assim, bem como os torcedores do time de Bangu eram retratados lá na Zona Sul pelos times e também pela grande imprensa da cidade do Rio, que estava muito mais afinada aos interesses e ideais das elites. Esses jogadores do time do subúrbio, do time do Bangu, eram retratados como selvagens, os torcedores eram retratados como selvagens. E aí nós temos aqui uma tensão social muito evidente. Os jogadores da Zona Sul, os times da Zona Sul, os torcedores da Zona Sul e a grande imprensa da Zona Sul olhavam para esse time do subúrbio, não só esse, tá? Mas eu escolhi o Bangu para dar mais evidência aqui no vídeo de hoje. Haviam outros, a gente poderia citar o Andaraí, o Mavilis Club, que são outros times de fábrica que também eram vítima desse preconceito, dessa abordagem discriminatória da grande imprensa e dos times da Zona Sul. Mas olhando para o Bangu, esses times, essa imprensa, esses torcedores da Zona Sul olhavam para esses jogadores e esses torcedores do Bangu como se fossem pessoas inferiores. Porque na visão dessa galera que era das elites, realmente eram pessoas inferiores. A gente precisa se lembrar, cara, que a gente está numa época muito próxima ao contexto do fim da escravidão. Então, alguns anos atrás, naquela ocasião, ainda haviam pessoas escravizadas. E o Bangu vai ser o primeiro time de futebol a colocar em campo um jogador negro, o operário Francisco Carregal. E isso é uma característica do time do Bangu, trazer esses jogadores das classes populares, esses operários, essas pessoas negras para dentro do seu time de futebol. Isso faz com que, naturalmente, haja essa lógica de disputas e de tensões, ao ponto da Liga de Futebol da época criar regras que faziam com que o Bangu não pudesse disputar os campeonatos
dos principais times, os campeonatos da chamada Liga Metropolitana de Desportos Terrestres, fazendo com que o Bangu e outros times de subúrbio que estavam mais afinados com esse grupo de pessoas operárias, trabalhadores, e que se viram prejudicados pelas reformas do Pereira Passos, por exemplo, pelas intervenções do Estado na cidade do Rio de Janeiro, tivessem que jogar uma outra liga, um outro campeonato. É como se hoje em dia eu falasse para vocês que houvesse dois campeonatos cariocas. Um campeonato em que jogam os times que são das elites, os times que jogam a primeira divisão, e outro campeonato que jogam os times locais, os times que não estão na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Foi o que foi formado naquela época. Essa liga paralela ficou conhecida como a Liga Suburbana de Desportos Terrestres. Então, nós temos ali dois campeonatos em vigor na cidade do Rio para justamente evitar o contato entre esses times das elites e esses times dos trabalhadores, esses times operários. Para que a gente possa finalizar aqui a nossa análise sobre o time do Bangu, o Bangu ele conseguiu fazer movimentos políticos na época para poder participar da liga principal. Só que dentre as exigências era de que houvesse ali a comprovação de que os jogadores não eram jogadores profissionais, eles teriam que ser jogadores amadores. E essa ideia de você defender o amadorismo em detrimento do profissionalismo, ela é bastante reveladora do que se pensava entre as elites brasileiras da época para tentar impedir que pessoas menos favorecidas pudessem participar. Porque se o cara tem que trabalhar direto na fábrica e depois ele precisa conseguir ser um jogador de futebol que não esteja relacionado àquela tarefa, àquela profissão, ele não vai conseguir se tornar um jogador de futebol. Enquanto os filhos das elites da Zona Sul não precisavam trabalhar, não precisavam providenciar o seu sustento, porque eles já eram pessoas ricas, já eram ricos de berço. Então eles podiam dedicar o seu tempo para treinarem, para poder participar de grandes eventos, de grandes partidas. Aliás, o próprio estatuto da Liga Metropolitana falava que para poder ser jogador daquela liga, a pessoa não podia fazer algum tipo de trabalho que fosse considerado inferior. Mas não se estabelecia quais eram esses trabalhos inferiores. Era uma coisa de alto grau de interpretação. E quem comandava a liga naquela ocasião eram as pessoas que viviam na zona sul da cidade. Então repare que o contexto de fundação do Bangu Athletic Club, somado àquela época em que a república era uma república dominada pelas oligarquias, que usavam a cidade do Rio de Janeiro como espelho do seu projeto republicano para o restante do país, é bastante revelador a gente juntar todas essas informações e entender que era uma república das elites que não olhava para as camadas populares como dignas de receberem algum tipo de atenção. E pelo contrário, tentavam segregar, discriminar o máximo possível a nossa vida, a vida das elites, em relação à vida das camadas operárias. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham gostado dessa aula, tenham gostado de saber um pouco mais sobre a história do Brasil, do início da República, bem como também sobre a importância do Bangu Athletic Club como um time de fábrica, um time de operários e um time que incorporou pela primeira vez um jogador negro dentro do seu esquadrão, gerando grande incômodo entre as pessoas que viviam na Zona Sul e que ainda tinham esse imaginário racista muito consolidado. Valeu, galera! Então até a próxima aula. Não se esqueça de comentar aqui se você gostou do vídeo, de trazer suas sugestões para próximos vídeos, bem como de se inscrever no canal e me acompanhar lá nas redes sociais. Valeu, pessoal! Até a próxima aula. Um beijo grande. Tchau, tchau!